Você não precisa de uma academia cara, nem de equipamentos de última geração. O que você precisa é entender o que realmente funciona. Death is gonna come for me, be the change I couldn't be. Can you find a light that's... A maioria das pessoas que tenta ganhar massa muscular em casa falha. Hoje eu vou te mostrar por que isso acontece, o que está por trás dos erros mais comuns e qual o verdadeiro segredo para crescer em casa. Você vai entender o que realmente funciona de verdade com ou sem a academia. Esse vídeo é onde relato toda a minha experiência de anos de dedicação e estudos. Muita gente começa com motivação, faz umas flexões e uns agachamentos, baixa um aplicativo de treino e depois de semanas ou meses não vê resultado nenhum. O corpo continua igual, a força não aumenta, o espelho não muda. O que era para ser uma transformação vira frustração. É nesse ponto que muitos desistem e dizem: para crescer só na academia mesmo. Mas será que isso é verdade? E o pior é que mesmo aqueles que falam isso, quando vão para a academia também fracassam, porque não sabem os princípios por trás da hipertrofia, não sabem o segredo para crescer seja em casa ou na academia. E como ninguém explicou isso direito, elas acham que só fazer exercício já é o bastante. Mas o crescimento muscular depende de alguns fatores, como estímulo mecânico eficiente, progressão constante, recuperação adequada, uma alimentação em superávit calórico, um volume de treino correto e selecionar os exercícios para o seu nível. Se você ignora qualquer um desses, você não vai crescer, e a maioria erra bastante. Fazem exercícios fáceis demais, sem progressão e sem estratégia. Logo eu vou mostrar na prática de forma um pouco mais detalhada como eu faço para ajustar cada um. Então, quando você não segue esses princípios, qual o resultado? Você perde tempo, energia, motivação. Sua autoestima continua no chão. Você vê outros caras evoluindo enquanto você se pergunta se tem algum problema com seu corpo. E o pior, começa a acreditar que só quem paga a academia pode ter resultados. Mas a verdade é outra, e tá na hora de abrir seus olhos. Eu preciso que você assista até o final do vídeo, porque o conhecimento que compartilho aqui é fruto de anos de tentativa e erro, dedicação, aprendizado com especialistas da área e muito estudo. Não quero que ninguém perca anos sem direção, sem saber como fazer as escolhas certas. Eu observo que a maioria das pessoas que tentam crescer treinando em casa fazem isso de algumas formas, como seguir rotinas genéricas no YouTube sem personalização nenhuma, fazem treinos muito leves como circuitos aeróbicos disfarçados de hipertrofia, ou comprando equipamentos aleatórios sem saber usar direito. Olha, essas estratégias tendem a não funcionar porque elas ignoram alguns princípios importantes como intensidade, consistência e progressão. Então me responde, se você continua fazendo mais do mesmo, esperando resultados diferentes, será que esse é realmente o caminho certo? Será que o problema é o treino em casa? Ou será que é a forma como você está fazendo? Tem um cara que eu conheço chamado Rômulo Viel, que ensina a treinar em casa e que antes era um falso magro que tinha percentual de gordura alto com baixa massa muscular. Ele errou bastante também, mas depois que aprendeu a fazer o correto, o corpo dele mudou muito. E eu sou muito grato a esse cara porque aprendi muito sobre treinamento com ele. E eu tenho certeza que é bem possível você transformar seu corpo só treinando em casa assim. Se você está assistindo isso agora, talvez sinta que está estagnado. Olha para o seu corpo e pensa, nada muda, eu estou preso nesse corpo ridículo. E é aí que entra a virada de chave. Você não precisa de mais motivação, você precisa de um plano, de um caminho claro. E não, eu não vou te vender nenhum curso, vou entregar o ouro aqui. O que estou pedindo é que, se quiser dar uma força para o canal, deixa o like. A solução para crescer em casa é aplicar os princípios da hipertrofia com o que você tem disponível. E isso significa treinar com intensidade real, chegando próximo da falha. Progredir toda semana aumentando repetições e dificuldade. Usar variações avançadas de calistenia ou carga externa improvisada, como mochila com peso. Ter uma divisão de treino bem pensada com volume adequado. Focar na alimentação para ganhar massa e um bom sono. É totalmente possível crescer em casa, mas precisa de estratégia, disciplina e consistência. Agora eu vou mostrar o passo a passo que eu segui para ajustar o treinamento em casa para hipertrofia. Primeiro vamos por partes, começando com os equipamentos que você pode adquirir para treinar em casa. Lembrando que vou estar deixando o link bem confiável de cada um no primeiro comentário fixado caso você queira. Você precisa de uma barra fixa, eu super indico a barra fixa de parede.
Barra de porta eu tenho um certo preconceito dela, receio de cair, mas se seguir as recomendações do fabricante podem ser seguras. De qualquer forma eu vou deixar ela disponível também. E você precisa de uma barra paralela. Existem as de parede e aquelas que são de chão que você pode mover para qualquer lugar. Eu fortemente indico essas de chão, porque aqui você pode ter uma variação melhor dos exercícios. Ela é um pouco mais cara que a de parede, mas você só gasta uma vez e vai ter benefícios fantásticos. E agora vamos a um equipamento que eu sou extremamente apaixonado, que são argolas olímpicas. Com essas argolas você consegue fazer exercícios de barra fixa, de dips, flexão de braço, muitos exercícios. Basta você ter um lugar para pendurar ela, pode até ser em uma árvore. Lembrando que você pode optar por barra fixa mais paralela, ou só pelas argolas olímpicas, que já dá para fazer a maioria dos exercícios, porém, já digo que argolas olímpicas são bem difíceis no início, mas depois pega o jeito. E você não tem noção, uma argola olímpica dessa pode te acompanhar pro resto da sua vida. Mano, sério, eu sou de verdade muito apaixonado por esse equipamento. Nem tô gastando mais com academia, eu consigo treinar sozinho sem revezar aparelhos. Enfim, agora vamos para a próxima etapa. E agora é sobre como eu organizo minha rotina de treino. Eu estou usando só exercícios compostos e não isolados. Isso torna tudo mais minimalista. Para quem não sabe, exercícios compostos trabalham vários grupos musculares ao mesmo tempo. Exemplos incluem agachamentos, flexão de braço, barra fixa. E exercício isolado foca em um único músculo ou grupo muscular específico. Exemplo é rosca direta para o bíceps. Ok, agora eu vou colocar os exercícios chaves e colocar eles como padrão. E cada padrão de exercício tem variações mais fáceis e mais difíceis. Dá para dificultar até com peso caso ache melhor. Padrão 1 é flexão de braço. Padrão 2 é dips na paralela. O padrão 3 é barra fixa. Padrão 4, remadas. Padrão 5, agachamento. Padrão 6, elevação pélvica. Padrão 7, abdominal. Agora, sabendo da existência desses padrões, eu costumo testar cada padrão de exercício para se encaixar em uma certa regra. Eles têm que estar entre 5 e 15 repetições. Se fizer menos de 5 repetições, tem que dar o jeito de facilitar esse padrão. E se fizer mais de 15, significa que deve dificultar o padrão. De forma mais prática, vamos supor que eu escolhi um padrão 1 para testar, flexão de braço. Vamos dizer que eu consegui fazer 16 repetições em boa forma. Eu vejo a regra e não está batendo. Fiz mais de 15, então tenho que colocar uma variação desse mesmo padrão mais difícil. Uma flexão de braço diamante, por exemplo, ou colocando uma mochila com peso. Uma boa ideia quando você não sabe quais variações daquele padrão de movimento, é só jogar no YouTube sobre variações de flexão de braço ou de barra fixa, por aí vai. Se eu colocasse aqui, esse vídeo iria ficar muito grande e o propósito do vídeo é ser mais direto ao ponto. Não sabe o quanto é difícil condensar todas essas informações, então merece seu like e comentário. Enfim, continuando no exemplo, aí eu vou testar outro padrão de movimento, o de barra fixa. Eu percebi que só consigo fazer 4 repetições em boa forma. E a regra é entre 5 e 15 repetições. Logo, tenho que facilitar a barra fixa para fazer pelo menos 5 repetições. Tem jeitos de facilitar até com elásticos, só procurar. Depois que testei todos esses 7 padrões e se encaixou na regra de 5 a 15 repetições em boa forma, eu vou subtrair menos 1 desse valor. Vamos supor que a flexão de braço diamante eu consegui fazer 9 repetições. Tá dentro da regra de 5 a 15. Agora é só subtrair menos 1 e ficaria 8 repetições. Aí é só anotar esse número. E depois que eu testei, agora é organizar a rotina dessa forma. Um full body ou corpo todo 3 vezes na semana, colocando cada exercício padrão na ordem certa seguindo a lista. Vamos pegar o exemplo com a flexão de braço que fiz, que foi diamante. Fiz 9 repetições e subtraí menos 1, ficando 8. Então, onde está padrão 1, eu coloco flexão de braço diamante e coloco 3 séries de 8. Assim faço com todos os padrões. Cara, tem ideia de quantas vezes estou falando padrão? Enfim, eu só faço a substituição seguindo essa rotina e o treino se repete 3 vezes na semana. E sobre o tempo de descanso entre as séries, eu coloco 3 minutos. E sim, tem que ser um tempo grande para ajudar na progressão de carga. Agora o pulo do gato.
vem aí a progressão. Se você fizer sempre as mesmas coisas, o seu corpo não vai ter motivo para crescer. Então tem que progredir pelo menos uma repetição a cada treino. Essa progressão só é válida se for em boa forma. Não adianta progredir uma repetição fazendo tudo torto. E é normal ter treino que você não consegue progredir nenhuma repetição, mas a intenção é que ao decorrer do tempo você vai progredindo. E toda vez que passar de 15 repetições em um padrão de exercício, deve dificultar ele para cair as repetições entre 5 e 15, repetindo o ciclo. Assim o corpo vai se desenvolver muito bem. Cara, você tem noção que nem todos sabem disso? Eu tô entregando ouro aqui. Muitos iriam cobrar caro para mostrar esse conhecimento que eu tô passando de graça. Então, eu acho que merece muito o seu like ou comentário. Enfim, de forma prática sobre a progressão, vamos pegar o padrão 1. Deu 3 séries de 8 repetições de flexão de diamante. Fiz meu primeiro treino normal, e no próximo treino eu tento evoluir a terceira série para a repetição 9. E no próximo treino eu tento evoluir a série 2 para 9. E no próximo tento evoluir a primeira para 9. Ficaria com 3 séries de 9 repetições. Então eu vou fazendo isso até alcançar 3 séries de 15 repetições. Aí eu vou buscar uma variação mais difícil de flexão para elas caírem entre 5 a 15. Isso vale para todos os padrões. E coloque na cabeça que você deve se alimentar em superávit calórico, comer bastante, se quiser ganhar massa também. Claro, aliado do treino. Eu super indico um profissional para acompanhar você com isso. E meu amigo, não se contente com o raso. Você tem tudo para evoluir. E se você chegou até aqui, é porque tem sede de mudança. Eu mostrei como é minha rotina de treino para você se inspirar. E treinar em casa não me limitou, me forjou, me ajudou até no lado emocional. Treinar sempre me ajuda. Se você quer se desenvolver como um homem, inscreva-se no canal agora. Aqui eu vou te mostrar como evoluir com o que você tem. Sem enrolação, sem desculpa. E se quiser os equipamentos que falei, o link está no primeiro comentário fixado. Deixa o like e compartilha com aquele amigo que vive reclamando. Abraços e até!